Olá, tudo bom com você? Voltei aqui para terror de alguns, para felicidades de outros. Voltei aqui para gravar um videozinho bem curtinho novamente. Eu já tenho 2 vídeos aqui gravados. Um é sobre a parte 2 do vídeo depressão. Se você ainda não viu, corre lá para assistir, que tá bem bacaninha. Porque teve algumas coisas, algumas dúvidas que as pessoas ficaram, então eu resolvi vir gravar. Como eu ainda não sou famosa, eu vim aqui com a minha listinha aqui, ó. Ai, meu pai. Porque eu fiz uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Aqui, ó, karina.f.souza, lá no Instagram. E, obviamente, se você não me segue aqui no YouTube, já segue aqui. Vou esperar que eu tenha tempo pra você me seguir. Tá seguindo? Vai lá dar o like. Muito bem, é isso. Então vamos lá. Eu coloquei a caixinha de perguntas lá no Instagram e vou responder aqui pra vocês. A princípio, a caixinha de perguntas era pro casal, mas teve mais perguntas pra mim do que pro próprio casal. Então vamos lá, vamos começar aqui com esse videozinho aqui. Roda a vinheta, mentira que não tem vinheta. Vamos lá. A primeira pergunta, a pergunta que sempre me fazem. Quantos anos você tem, querida? Gente, olha a minha carinha aqui, ó, de 22. Tá vendo aqui? Pegou a visão? É isso, cabelo aqui, ó. 3 litros de óleo, Suza, véia gorda. Cadê? 38 anos eu tenho. 38. Eu sempre falo que depois dos 30 a gente sempre tem 30. Não inventa a moda de ficar falando que tem 40, 50, não. É sempre 30. Pega a visão? E é isso. Vamos deixar isso baixo que é só entre nós. Comida que mais ama. Gente, sou vegetariana. Já não como carne há mais de 3 anos, acredito eu. Mais mesmo. E essa pergunta me faz pensar também, e acaba me puxando um outro gatilho, que é do porquê parei de comer carne. Muita gente também me pergunta isso. Eu nunca tive a experiência de não comer carne, sempre comi muita carne, né, antigamente, no passado. E acabei convivendo com uma pessoa que é vegetariana, hoje ela é vegana. E eu acabei prestando mais atenção e vendo que é uma vida normal, né? A gente tem muito preconceito com pessoas que são veganas e vegetarianas, mas na verdade é a mesma coisa. A única diferença é que você não vai esperar colocar lá o boi e a vaca lá no pasto, ficar dias e dias engordando aquele gado para depois matar e para depois você comer, entendeu? Então é todo um processo. Isso também dá para fazer um vídeo bem grandão aqui para nós falar sobre, mas não é o intuito desse vídeo. E seguimos assim, cada um com o seu cada um, né? Sou vegetariana há mais de 3 anos. A coisa que eu mais amo comer é sushi. E tem sim a opção vegetariana. E assim, eu amo. Amo. Se eu pudesse, comeria todos os dias. Próxima pergunta. Lugar que mais amou conhecer. Por incrível que pareça, um dos lugares que eu amo e que eu amei conhecer são 2. Não é parte da Europa, não é país. Eu amo, gente, Rio de Janeiro. Sim, amo Rio de Janeiro. Um dos lugares que eu mais amei conhecer foi Ilha Grande. Eu tenho até algumas fotos de lá, vou colocar aqui pra vocês verem. Ilha Grande é lindo. É lindo. Não tem um ponto de Ilha Grande que você vai que você se decepciona. É maravilhoso. Se tiver oportunidade, vá em Ilha Grande. Próxima pergunta. País que quer conhecer ou morar. Gente, eu sou apaixonada pela Tailândia. Por quê? Não sei. Mas eu sou apaixonada pela Tailândia. Eu acho assim uma cultura muito diferente. Também nunca pesquisei muito, mas eu acho lindo. Veja as praias de lá, os lugares de lá, eu acho assim top.
sabe? Foi meu pé, tá, gente? Relaxa. Acho maravilhoso, acho um lugar assim muito encantador, aquela coisa. E o Havaí, né? Clássico. O Havaí, assim, é um lugar que eu teria vontade, assim, de passar uns dias pra ver se realmente é tudo aquilo. Que eu acho maravilhoso também. Gosto muito de praia. Nunca fui fã de praia. Eu acho que eu peguei uma conexão maior com praia, eu acho que do ano passado pra cá. E quem trouxe essa conexão pra minha vida foi o Richard, meu namorado. E hoje em dia eu amo praia. Eu não sei se eu tive sei lá, uma certa época aqui na minha vida, eu acho que eu tive um desligamento com a praia, com o mar. E aí ficou lá, fica aqui, eu aqui. A gente teve essa desconexão, mas hoje em dia a gente tem uma conexão muito boa, eu e o mar. Próxima pergunta. O que você aprendeu com o intercâmbio? Eu aprendi que o intercâmbio ele é necessário. Se todo mundo pudesse fazer um intercâmbio na vida, eu diria, vai. É importante, é necessário, é legal conhecer outras culturas, é legal ver como o mundo gira, como o mundo acontece. Por já ter passado por alguns países, você olha e você fala assim, cara, isso não tem no meu país. E é muito gostoso ver que dentro da sua caixinha existem outras caixinhas e que é isso. Cada um tem o seu jeitinho e que dá certo, né? As pessoas não são iguais, as pessoas não têm que ser iguais. Isso não existe. Ah, mas eu criei o meu filho com azul e preto e ele é menino. Ah, mas eu criei a minha filha com branco e rosa e ela é menina. Gente, cada um veste o que quer. Cada um põe o que quer. Isso não existe não, tá? 2025 aqui, ó. Vamos acordar? Próxima pergunta. O que mais aprendi no intercâmbio? Respondendo, né? Que a pessoa é TDAH. O que eu mais aprendi no intercâmbio é que todo mundo tem que fazer intercâmbio. Faça um intercâmbio, que seja pra China, pra Japão, que seja pra Irlanda, que seja pra Portugal. Faça um intercâmbio. É importante. Pergunta que eu mais recebi, juro, na caixinha de perguntas no Instagram. Pretende ter mais filhos? Gente, tem um filho de 17 anos, você não sabe? 17 anos. Um cavalão que já lava todas as cuecas dele. Mas sim. Nunca tive vontade de ter outro filho. Mas do ano passado pra cá, eu tenho essa vontade de ter outro filho. Não indico ter mais um, indico ter mais uns 2, 3. Depois de 38 anos a gente fica louca. Mas, não sei, né? Pra Deus nada é impossível. Eu acredito que Deus faz as coisas na hora certa, na hora que tem que ser. E não tenho pressa, né? Tamo aí, no mundão. Próxima pergunta. Qual foi a melhor coisa que aconteceu em 2024? Gente, pra você que não me conhece, 2024 foi um marco na minha vida. Por quê? Eu estava em outro relacionamento e esse relacionamento acabou bem no comecinho do ano. 2024 foi o ano que eu falei, eu vou ser. Não queria mais nada da vida, queria curtir a vida doidada, nesse sentido que eu tô querendo dizer, tá? Queria só curtir a vida. Sabe aquele ano que você fala assim, esse ano... Entendeu? Mas, ó, deixa a moto passar aqui, ó. Obrigada, hein, moço. Mas algumas coisas não são como a gente quer, como eu disse ali anteriormente. Deus faz as coisas a hora que Ele quer. Deus olhou pra mim e falou assim, querida, vem cá. Eu até tentei, mas tive no começo do ano, tive, né, uma separação de um relacionamento muito longo. Claro que você fica triste, que você sofre, mas depois você acorda e você fala, caraca, isso foi muito bom. Aí você começa a viver, você começa a ver que você estava estagnada na vida, que aquilo não era bom pra você. Ah, você tá falando agora porque terminou. Não, é porque é a realidade. Tem relacionamentos que você termina e que você fala assim, poxa, foi bom e foi bom. O pai do meu filho mesmo foi um relacionamento maravilhoso. Então por que não acabou? Por que não estão juntos hoje? Porque acabou o amor. Mas ainda continuo com muito respeito, gosto muito dele, é uma pessoa maravilhosa, é um ótimo pai e tá tudo certo. Mas tem relacionamentos que você olha que você fala, que merda que eu fiz. Mas vamos deixar isso pra lá. Próxima pergunta.
O que faz pra se divertir? A gente bebe. Brincadeira. Mas é verdade. A gente bebe muito. Tenho que parar de beber porque agora eu tô num projeto no foco, fazendo jejum intermitente, entendeu? Uma vidinha assim mais... Aqui, ó, tô doido pra ver essas bacias aqui de volta, mas por enquanto é só... Enfim, a gente bebe, a gente vai pra balada, a gente recebe amigos em casa. E é isso. É isso que eu faço pra me divertir. Qual é a coisa que eu devo saber sobre você? A pessoa colocou isso lá pra mim. Tem que saber nada sobre mim, não. O que você deve saber sobre mim é... Eu sou uma pessoa que eu não tenho meio termo. Se eu gosto de você, eu vou gostar de você, eu vou ajudar você. Agora, se eu não gosto de você, eu não vou fazer mal pra você. Você vai ficar aqui, ó. E acabou. Ah, mas por quê? Porque eu acho que o que você faz, o mal, não é pago com mal. Quando a pessoa faz o mal, você paga com bem. Ah, você é trouxa. É assim que é a vida. A pessoa fez mal pra você, deixa que a pessoa vai se ferrar sozinha. A pessoa vai se ferrar. Ah, mas vai demorar. Deixa. A pessoa vai ter o negócio dela. Entendeu? Uma hora a pessoa vai se estropiar e você vai olhar e vai fazer. É isso. O que você deve saber sobre mim é isso. Que ou eu gosto muito ou eu não gosto nada. Se eu não falo com você, eu não gosto de você. Se eu falo com você, se eu mando mensagem, se eu pergunto... E também não sou essas amigas que mandam mensagem todo dia. A única coisa que eu mexo é YouTube e Instagram. Não me manda mensagem no Facebook que eu não vou responder, porque eu nem mexo. É isso que eu sou. Se pudesse voltar para um momento do seu passado, qual seria? Nenhum. Que se passado fosse bom, né? Aquele ditado lá que você sabe que eu já esqueci. Eu não voltaria para lugar nenhum. Brincadeira. Se eu pudesse voltar pro meu passado, pudesse voltar para um momento do seu passado, qual seria? Ai, gente, me lembro de uma coisa triste agora. Mas não vamos fazer desse vídeo aqui um momento triste, não. Se eu pudesse voltar para um momento, o momento seria uma semana antes que meu pai faleceu. Pra quem não sabe, meu pai faleceu em 2000. Meu pai teve um infarto fulminante e ele morreu dormindo. Se não me estou enganada, era uma quarta-feira. Ele tinha ido um dia anterior, foi aniversário era véspera de aniversário da minha tia, irmã dele. Ele foi pra lá, ele bebeu muito, meu pai tinha diabetes, tinha colesterol e tudo mais. E quando ele chegou em casa, ele tomou um banho e foi dormir, e os meus pais não estavam se falando, meu pai deitou pra dormir e faleceu. Um dia antes, ou 2 dias antes, eu sempre ligava pra casa da minha mãe pra falar com a minha mãe, e quando meu pai atendia, eu nunca falava, oi pai, tudo bem? Como que você tá? E tal. Porque a gente não tinha uma ligação muito boa, eu com meu pai. Minha mãe sofreu muito na mão do meu pai, mas outro dia eu venho aqui contar mais sobre isso. Então eu sempre ligava e falava, oi pai, a mãe tá aí? E o meu pai falava, tá sim. Ou ele perguntava do Nicolas, ou ele só passava pra minha mãe. Então se eu pudesse voltar no passado, eu acho que eu teria sempre ligado e perguntado, oi pai, como você tá? Eu acho que eu teria feito isso de diferente. Eu sei que ele errou, como todo mundo erra, como eu erro todos os dias. E querendo ou não, ele sempre vai ser meu pai, né? Então eu acho que nisso eu pequei. Eu acho que eu deveria, assim, ter tido um olhar diferente, sabe? E talvez ter ajudado de uma outra forma. Então eu voltaria só ali que eu votaria. Eu não faria nada de diferente com relação ao meu passado, porque eu acho que tudo que a gente faz na vida é pro nosso crescimento, pro nosso amadurecimento. E hoje eu me vejo uma Karina muito mais madura do que antigamente. Né, com meus erros, com os meus acertos, eu não teria, talvez eu teria tido um olhar diferente para algumas coisas que eu vivi e não viveria novamente, teria feito de uma outra forma. Mas se eu pudesse voltar, eu voltaria nesse tempo. Próxima pergunta. Ai, o que mudaria no mundo? Olha, essa é uma pergunta muito difícil que me fizeram já umas 2 vezes, umas 2 pessoas me fizeram na mesma caixinha. É uma pergunta muito ampla, mas se eu pudesse mudar no mundo, eu acho que o mundo não teria mais abuso sexual. Eu acho que tanto o Brasil, né, nosso país, o Brasil, como o mundo inteiro, sofre muito com relação a isso e é uma pena. É uma pena. Eu sempre coloco algumas frases desse tipo, né? Não deixe seus filhos na casa de tio, de vó, de tia. Ah, mas poxa, eu confio tanto na minha mãe, eu confio tanto no meu pai. Só que entra vizinho, entra primo,
entre amigo do primo do primo. E aí quando você vai ver, seu filho tá no colo de uma pessoa que você nem conhece. Essa é a minha opinião, tá, gente? Minha singela opinião. Então, se eu pudesse mudar no mundo, eu não teria esse tipo de coisa não aconteceria no meu mundo, no meu mundinho ali. Isso não aconteceria. Pessoas que fazem esse tipo de coisa deveriam ser banidas. Próxima pergunta. Livro predileto. Eu deveria ter trago aqui pra vocês, mas vou colocar uma fotinha aqui. Meu livro predileto, não sei se vocês sabem, mas assim, eu amo ler. Eu acho que a leitura, o livro físico, não gosto daqueles não gosto de Kindle. Eu gosto de livro. Sentir aquele cheirinho do livro. Eu vou na livraria, eu piro, que eu quero trazer todos. E livro aqui em Portugal eu acho muito caro. 17 euros, 18 euros num livro eu acho muito caro. Mas sempre que eu posso eu compro. Então, meu livro pra vida, um livro que eu amo, é o Verity, da Colleen Hoover, que é uma escritora que eu amo. Eu já li quase todos os livros dela, quase todos mesmo. Ela tem livros muito bons. Ela tem livros que falam assim, é quase não, né? São histórias assim bem bacanas, bem gostosas de ler, histórias que você realmente entra no personagem, que você se afunda naquilo e histórias que você pra você pensar e fala, caraca, como que ela conseguiu fazer isso e tal. Eu acho que esse é o intuito do livro, né? Mas o livro Verity eu vou deixar aqui pra vocês. Comprem, se puderem, comprem e leiam. É um livro muito top. Próxima pergunta. Do que mais tem medo? Gente, do que eu mais tenho medo hoje em dia é de perder minha mãe. Eu moro fora, né? Minha mãe mora no Brasil. Minha mãe, eu falo pra ela que em outra vida minha mãe era engenheira, era alguma coisa do tipo. Arquiteta. Minha mãe ama construção. Minha mãe vive pra construção. E é o hobby dela. Então, eu acho que o medo que eu mais tenho hoje é de perder minha mãe. Eu sou filha única. É só eu e a minha mãe, e o meu filho. Já não tenho mais o meu pai, então o meu medo hoje é perder a minha mãe. O meu filho já tem 17 anos e eu vejo que o meu filho ele já é muito maduro, ele já é muito, ele sempre foi muito instruído pra vida, sabe? Então eu não tenho medo hoje de morrer e o meu filho ficar sozinho ele não vai ficar porque tem o amparo dos avós, tem o pai e tudo mais. Mas eu sei que ele tem uma cabeça muito boa e que ele vai seguir na linha que eu e o pai dele, a gente tracejou ali pra ele. Então, eu não tenho medo disso. Eu acho que ele realmente tá muito bem instruído desde pequeno. O ensinamento que eu sempre dei pro meu filho foi falar a verdade. Fale a verdade e não é não. Desde pequeno. Começou a ficar com uma menina, ela falou, não, não é o quê? Não. Ai, mãe, a gente vai tomar vacina, hoje é dia de vacina. Ai, mãe, vai ser gotinha? Com 2 aninhos. Eu falava, não, vai ser injeção e vai doer. Abria a boca a chorar, mas já ia ciente do que ia acontecer. Nunca fui de mentirinha, sabe? Sempre fui de falar a verdade. E é isso. O meu medo hoje é de perder a minha mãe. Próxima pergunta. O que aprendeu nos relacionamentos passados? Gente, relacionamentos passados pra mim ficam todos no passado. Cada um segue sua vida, cada um tem a sua vida. Eu acho que cada um sabe de si, cada um sabe o momento pra tudo. Hoje eu sei que a Karina que era antigamente, obviamente eu não sou mais, eu também mudei muito, eu também amadureci muito. Mas uma coisa que eu sempre falo, seja emocionado, sim. Mande flores, leve café na cama, pegue uma florzinha do chão e leve pra sua namorada, pro seu namorado. Faça tudo que você puder e quiser, sabe? Seja de verdade, não seja de mentira. E quando não estiver mais, não tá bom, tô começando a olhar pra grama do vizinho, mete o pé. Procura a sua melhor opção, termina com a pessoa, mas a pessoa vai sofrer, a pessoa vai chorar, mas não vai morrer, entendeu? Uma coisa que eu aprendi num podcast que eu escuto muito, podcast Não Viabilize, é muito bom, e ela sempre fala, dor de amor passa. E passa, gente. Dor de amor passa e passa muito rápido.
Depois você olha e você fala, minha Nossa Senhora, eu tava sofrendo por causa daquilo ali. Oh, meu pai. Passa. Dor de amor passa. Próxima pergunta. Um conselho que você daria pra você mais jovem? Faça intercâmbio com 16 anos. Sai da casa dos seus pais o mais rápido possível. Vai ganhar a vida. Esse é o conselho que eu daria pra eu mesma mais jovem. Eu acho que eu demorei muito pra sair da casa dos meus pais, pra acordar, pra fazer um intercâmbio. Eu acho que eu demorei muito, porque eu fui fazer um intercâmbio, eu já tinha quase 30. Então eu faria muito, muito, muito mais cedo. Eu começaria a fazer um intercâmbio com 16, 17 anos. É isso que eu tento plantar na cabeça do meu filho. Tá? Então era isso que eu colocaria na minha cabeça com 16 anos. Um filme que você ama. Gente, eu sou apaixonada em Chamas da Vingança. Amo! Eu falo que é o filme da Pita, que é o nome da menininha do filme. Que eu esqueci o nome dela agora. Vou botar o nome dela aqui pra vocês. É um filme maravilhoso, é um filme lindo, é um filme assim pra você realmente se apaixonar. É um começo, um meio e um fim muito assim dramático e lindo de ver. Eu amo aquele filme, Chamas da Vingança. Próxima pergunta. Casamento ou viagem? Gente, minha opinião, eu não faria casamento. Não compraria aquele monte de coisa que o povo tem, sonho, vestido, essa baboseira toda. Karina, eu não faria. Pegaria todo o dinheiro e ó, mochilão. Eu faria um puta de um mochilão, porque o dinheiro que você vai gastar fazendo festa, pra aquele monte de gente, pra depois saírem falando mal, dá pra você viajar o mundo inteiro. Quase não saiu aqui eu viajar. Dá pra você viajar o mundo inteiro, dá pra você fazer altas viagens maravilhosas. Então, eu faria um mochilão. Casamento? Não. Próxima pergunta. Seu objetivo de vida? Meu objetivo de vida, se fosse há uns 2 anos atrás, seria pegar o documento, né, a residência daqui e voltar para Irlanda. Hoje em dia, eu não tenho mais esse objetivo de vida. Meu objetivo de vida, sim, é ter minha residência, é ter meu passaporte europeu, poder ir para um país onde eu me fixe lá e faça a minha vida lá. Tenho já alguns países em mente, né, obviamente, então eu acho que é essa linha que eu tenho. Meu objetivo de vida é ter o documento para ficar bonitinho em qualquer país que eu quiser entrar, morar, mas eu não tenho objetivo nenhum de voltar pro Brasil, né, se assim Deus permitir, e eu quero isso. Quero continuar trabalhando bastante, crescer aqui no YouTube, porque se você ainda não curtiu esse vídeo, já curte aqui, já se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, hein, aqui ó, aqui embaixo, entendeu? Crescer aqui nas redes sociais e é isso. Meu objetivo de vida é pegar minha residência e seguir para um país onde eu consiga crescer, principalmente financeiramente. Última pergunta é: o momento mais engraçado da sua vida? Olha, eu com essa cara de tonta aqui, já sabe que eu já passei por muitas. Então assim, vou falar só uma coisinha rápida que aconteceu. Assim que eu cheguei na Irlanda, eu comecei a trabalhar e tal, e assim que eu comecei a fazer os cleaners nas casas, algumas pessoas me passaram a chave das casas. E aí, eu sempre mandava mensagem no dia anterior para cliente e avisei para cliente que estaria na casa dela às 7 horas da manhã para fazer a limpeza de 3 horas. Ela falou, ok. Essa casa, geralmente, quando eu chegava, já não tinha ninguém. E tava um dia que tava muito escuro ainda, porque a Irlanda é um país escuro. Eu estava com uma jaqueta preta, uma touca preta, com um capuz da jaqueta e com um guarda-chuva. Assim que eu cheguei nessa casa, as casas geralmente na Irlanda não tem aquele esberalzinho que tem nas casas, sabe? E eu fiquei ali na porta, segurando o guarda-chuva, meu papel até caiu, segurando o guarda-chuva. E nessa que eu fiquei segurando o guarda-chuva tava aqui, eu fui destrancar a porta. Quando eu abri a porta, o alarme disparou. A família estava toda dentro de casa dormindo. Era a mulher e o marido e 2 crianças pequenas. Então pensa na barulheira que foi. O alarme disparando. Eu tentando entrar porque tava ventando com chuva e escuro. Daqui a pouco as casas lá, a maioria é de... aquelas casas que faz barulho no chão, que eu esqueci o nome.
Eu ouvi que alguém correu, foi pra escada e a porta de entrada dava de frente pra escada. Então, quando a pessoa veio pra escada, ele começou a gritar, mas eu não entendia nada em inglês. E ele começou a gritar, estou com a minha família, estou com a minha família. Só que como eu tava de capuz e guarda-chuva, ele não conseguia me ver. E ele só tinha me visto 2 vezes, que eu tinha mais contato com a esposa dele. Gente, foi uma loucura, porque eu travei, eu não conseguia falar nem o meu nome, porque eu poderia ter levantado o guarda-chuva, tirado o capuz e falado, Karina, tudo bom? Eu não sabia falar nada em inglês, eu fiquei totalmente travada na porta, não saía nada, ele gritava, ela gritava, as crianças chorando, o alarme tocando e eu ali parada assim, ó. Até que chegou um momento que ela pegou e falou alguma coisa pra ele, aí ele agachou, aí eu levantei, tirei o capuz e aí eu consegui falar, hi. Quando assim, não tem tanta emoção, mas pensa, a correria que foi, a gritaria, a chuva, o alarme tocando, as crianças chorando, ainda bem que não tinha cachorro. Acho que foi a coisa mais engraçada que já me ocorreu. Fora outros episódios, né? Das pessoas perguntarem as coisas em inglês e você fazer aquela cara de tudo bom, sem entender nada. Mas acho que esse foi o perrengue mais, assim, tenso que eu tive. Peraí que eu vou pegar um papel. Voltei. Esse foi o momento mais engraçado da minha vida. E a frase que você deixa aí para os seus seguidores? Vou até ler aqui, que é curtinho, mas eu vou ler aqui, ó. A frase é: onde há vontade, há chance de dar certo. Onde há vontade, há chance de dar certo. Isso serve para tudo. E é isso que eu deixo aqui para vocês. Se você tem vontade, a chance de dar certo, ela é 99,9% certeza que vai dar certo. Então vai. Não tenha medo. Ai, mas e se não der certo? O não você já tem. Levanta daí e só vai, tá? Vou ler mais uma vez aqui pra você. Fixa aqui, ó, na cabeça. Onde há vontade, há chance de dar certo. Isso serve pra tudo, tá bom? Então, essas foram as 495 perguntas que me fizeram lá no Instagram. Tiveram outras perguntas também, mas eu vou deixar pra quando o meu digníssimo quiser gravar um videozinho, porque tá com o pé zoado, né? Mas a boca tá funcionando, mas tudo bem. O dia que ele quiser, a gente grava aqui um videozinho de casal pra vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Continuem aqui, sempre presente nesse canal alternativo da sua vida. Gente, muito obrigada. Beijo!